Escorpianos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Rainha Padilha Tarô. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Sâmia e hoje eu venho trazer uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. É uma leitura geral intuitiva para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter nesse signo. Não vai ressoar com todos, tá? Então pegue somente o que tiver ressonância com a sua energia. E caso queira uma leitura particular, o meu contato de WhatsApp fica aqui embaixo na descrição desse vídeo. Laroia Maria Padilha, gratidão. Peço permissão à egrégora espiritual do signo de Escorpião para que eu me conecte à sua energia. Peço desculpa a vocês pela minha voz, que eu estou resfriada, tá? Bem resfriadinho, meu nariz está entupido. Pode ser que eu dê umas tossidas aí sem querer. Mas vamos lá, tô firme e forte aqui. Nem tão firme, mas... mas seguindo forte. Escorpião, abril 2025, qual é a mensagem? Conselho, direcionamento para os escorpianos. Abril 2025. O grande mestre, aprenda com as experiências espirituais. Aqui é a energia do mestre Jesus. Estou conectando com escorpianos aqui que tem conexão com Jesus, né? Esse grande mestre que ensina tanto para nós sobre resiliência, sobre altruísmo, sobre amor ao próximo. Aqui fala que você passou ou vem passando por grandes experiências espirituais e aqui diz para você aprender com elas. A Lua, anote suas mensagens intuitivas. Você está recebendo comunicação do universo. Mais uma para Escorpião. Para complementar ali com a carta do grande mestre. Uau, a cobra, faz sentido, troca de pele. Exatamente. Bom, vamos lá. E aqui nós temos guardião do coração. Ame e se permita ser amado. Energia de amor próprio. Amar e de amor ao próximo também, né? Só que a gente não tem como amar ao próximo se a gente não se amar. E essa carta te convida a fazer isso. Amar e se permitir também ser amado. Permitir viver nessa troca de amor, nesse fluxo maravilhoso. E a cobra, gente, fala que vocês passaram por grandes transformações, tá? Troca de pele. Essa carta ela fala sobre, me lembra muito a carta da morte, que fala sobre a gente arrancar a velha roupagem, deixar velhos traumas, velhas dores, finalizar com aquilo que não condiz mais, que não faz mais parte de você. Então aqui você pode ter passado por muitas transformações, por muitas até dores, né? Por muitos questionamentos, só que a espiritualidade vem confirmando que tudo aquilo foi aprendizado. Então, entre nessa nova etapa agora, porque abril, eu gosto muito de abril, porque abril, para mim, é o janeiro, é o primeiro ano. É o mês das mudanças, é o mês dos novos inícios. Então aqui a espiritualidade fala que você já não é mais a mesma pessoa. Então aprenda com as experiências que você vivenciou e saiba que você não é mais a mesma pessoa. Então não vai mais com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças, às vezes até mesmo com as mesmas pessoas, mesmos ciclos. Tem grandes aprendizados aqui. Então é um mês também para refletir tudo aquilo que você vivenciou, tá? E saber o que é que precisa ficar para trás, o que não vai mais com você nesse novo ciclo, Escorpião. Forte, né? Começamos como já? Campo profissional para Escorpião, por favor. Como é que tá a energia do campo profissional para Escorpião? Algumas experiências trazem dores, né? Em sua grande maioria. Só que tudo isso foi para te forjar. E você já não é mais a mesma pessoa. Entenda e aceite isso. Campo profissional para Escorpião. Abril 2025. 5 de ouros. Lembra que eu falei de algumas crenças? Você deixando para trás também crenças limitantes em relação ao dinheiro. Crenças de escassez que só te limitam. Aqui você aprendeu algumas coisas. Então pode ser que eu esteja falando com alguns escorpianos que passaram por dificuldades no campo financeiro. Porque a gente está na leitura profissional e a gente abre com 5 de ouros.
Então, teve aprendizados, né? Então, aqui é vocês mais inteligentes no financeiro, administrando melhor, para você não passar mais aquilo que passou, porque o 5 de ouros é a carta da escassez financeira, é o desafio. Então, teve aprendizados. O que mais? E aí, o que vem para Escorpião? No campo profissional, financeiro, Escorpião. Aprender a administrar melhor. Cavaleiro de Ouros. Quando a gente fala de profissão e financeiro, vem os ouros tudo, não tem jeito não. Mais uma, por favor. Campo profissional. A justiça. Cinco de copas, a torre e o diabo. Eita, Lele. Bom, aqui é vocês tendo muito mais equilíbrio e responsabilidade com o que chega para vocês nesse mês de abril, tá? E é o que a espiritualidade está pedindo muito forte aqui. Tenha responsabilidade, energia de Libra na mesa. A carta da justiça fala sobre agir com verdade, seriedade, justiça. Inclusive aqui, se você está aguardando um dinheiro chegar através da justiça, não sei, seja pensão, seja trabalhista, mas tem um dinheiro que chega para você que vai te ajudar nessa dificuldade. Tá? Pode ser que você já tenha vivenciado isso ou vai vivenciar, adequa, mas aqui pede para que você haja. A carta da justiça, ela fala muito de ser correto, de ser muito, sabe, certo com as coisas, porque aqui é como se a espiritualidade ela fosse trazer para você, ó, 3 de espadas, algum tipo de tristeza que você passou, pode ser até uma traição, alguém que, né, mas aqui foi um aprendizado, tá? Foi um aprendizado. E agora é como se a espiritualidade dissesse com a carta da justiça assim, bom, você já aprendeu o que tinha que aprender, né? Todo mundo passa, gente, por aprendizados. Só que aqui é sobre você se recuperando dia após dia, passo a passo, sabendo com quem você compartilha, sabendo com quem você se abre financeiramente, fazendo cortes necessários. O que mais? 5 de ouros. O que mais para Escorpião no campo profissional? 3 de ouros. Uau, tem comemoração aqui de alguma colheita, tá? Tem um dinheiro que chega para vocês, gente. Tem um dinheiro que vocês vão comemorar. É uma colheita que chega nesse mês, porque a carta da justiça também fala de colheita. É uma colheita que chega, é uma melhora no financeiro, é uma bonificação. Eu não sei, mas é alguma coisa que você vai vendo que vai dar certo, sabe? Que você consegue dar a volta por cima e as coisas começam a melhorar. Então tem aqui colheita no campo profissional de vocês. E o 3 de ouros fala sobre recompensa, sobre dinheiro, sobre trabalho em grupo. O que mais? Cavaleiro de ouros. Ás de espadas. Cortando aqui, tem muita energia de corte, tá? Inclusive a própria espiritualidade... Se você fez algum ritual, a espiritualidade está cortando uma energia de escassez, de paralisação na sua vida. Samia, não andava, parecia que as coisas não fluíam, parecia que meu trabalho, meu projeto, ou o dinheiro que eu ganhava esvaziava tudo. A espiritualidade está promovendo aqui corte, limpeza, tá? Energia de Arcanjo Miguel. Alguns passaram por conflitos no trabalho, ou conflitos na vida financeira, tá? Mas estão finalizando esse período de cansaço, de desgaste. Uau, 2 de copas. Aqui pode ser que uma parceria te ajude, tá? Nesse processo. Alguém, algum aliado, não sei, pode ser no campo financeiro, profissional ou até mesmo emocional. Mas é um parceiro ou uma parceira que vai te auxiliar aí a te ajudar nesse processo, nessa recuperação, eu quero aqui, tá? Financeira. Novos aliados, novas parcerias, novas pessoas chegam para você. Pode ser que você faça uma aliança com alguém, isso vai dar muito certo. O que chega para Escorpião aqui no campo profissional? Mas é você fazendo ajustes no campo financeiro. O que chega para Escorpião?
Campo profissional, abril de 2025. Seis de copas. O seis de copas, ele me fala muito sobre gratidão, tá? Sobre ser grato, sobre entender, né, como que tudo que a gente já vivenciou, mas compreender que hoje a gente está onde a gente deve estar e olhar com gratidão tudo aquilo que a gente já vivenciou. O que mais? É uma carta que fala de nostalgia, de passado, campo profissional para o dependurado. Isso aqui tá ficando no passado, tá? Energia de peixes. Mais uma. E os enamorados. 10 de paus. Me fala aqui sobre esses enamorados, por favor. Me fala sobre os amantes. Câncer. Será que eu falei peixes, gente, várias vezes aqui? Se eu falei, me perdoa, porque eu gravei peixes agora há pouco e a minha mente está falhando. Câncer, escorpião. Paciência comigo hoje. Escorpião. E aqui nós temos energia de câncer de novo. Aí eu já vou confundindo tudo, né? Câncer na mesa, gêmeos. Me dá mais uma aqui para esses enamorados. Escorpião. Aqui tem uma oferta, gente. Olha, aqui tem uma nova parceria que te tira de um sacrifício, de uma dificuldade. Novo contrato de trabalho. Eu não sei se você pode ser chamado aí, ou uma parceria antiga sua, tá? Se apresenta e te convida para uma, sabe? Tem alguém que vai te auxiliar, tem alguém que vai te dar uma ideia, tem alguém que vai te impulsionar aqui. Se você está se sentindo meio paralisado, meio em sacrifício, as coisas não andam. Tem uma nova parceria aqui que se apresenta e é alguém, inclusive, que traz muito forte a energia da espiritualidade, é alguém que é muito intuitivo e é uma pessoa que vai trazer e te ajudar a estabilizar, te dar uma ideia, uma nova oportunidade, vai alicerçar. Tem uma sociedade aqui, uma grande parceria, tá, de você com alguém. Essa parceria ela pode ser afetiva, né? Um casal aqui fazendo as coisas juntos, incentivando, te dando ideias, investindo em você, inclusive. Ou uma amizade, sabe? Não sei, mas tem alguém aqui que vai ser muito importante nesse mês de abril para você alcançar aquilo que você quer, tá? Mantenha a positividade, mantenha a gratidão. E claro, lembre-se dos aprendizados. Tá? Talvez você tenha... Sabe o que tá me vindo aqui? Entendi. A espiritualidade fala que no passado você pode ter feito alguma situação que não deu certo. Só que agora vai dar. Só que você precisa fazer diferente. Não sei para quem é essa mensagem, gente. Você precisa fazer diferente alguma coisa aqui agora, tá? Com essa oportunidade que seus mentores estão te dando, ou vão te dar. Faça diferente que o resultado vai ser diferente. Aprenda com as experiências. Ok, campo afetivo amoroso para Escorpião. Campo afetivo amoroso, abril 2025 para Escorpião. Como é que tá a energia? Vou beber uma água. Campo afetivo amoroso para Escorpião. Abril 2025. 4 de copas. Fala de alguma insatisfação aqui. O que mais? Escorpião, campo afetivo amoroso. Gente, adequa o que for pra você, tá? Às vezes tem uma mensagem que é, a outra não. Então adapta, tá bom? Por isso que eu quis trazer duas áreas da vida aqui, pra abranger mais aqui. 10 de copas. Aí tem alguns escorpianos tristes aqui com alguma situação no campo afetivo amoroso.
no campo emocional. Eita, não, peraí. Campo emocional de Escorpião, mais um, por favor. Sabe assim, quando tem algumas oportunidades, mas ainda não é o que você quer? 8 de ouros. 6 de copas. Eu tô assistindo isso aqui, ó. Mais uma vez a energia do passado. Sabe quando... Não é para todo mundo essa mensagem, tá, gente? Nesse mês de abril, observe, porque pode ser que aconteça alguma oportunidade para você, né? Mas que talvez não seja exatamente aquilo que você esteja esperando, mas tem um grande potencial aqui disso ser para você, tá? Vamos entender aqui mais. Talvez você esteja focado ou focada em algumas questões que não deram certo, está focado muito nas suas questões de trabalho, profissão. 4 de copas. O julgamento. Eita. O Ás de copas. Eu vou até botar esse tarô aqui para eu ficar olhando para esses 6 de copas, porque eu tô sentindo que tem alguém querendo retornar para os seus caminhos. Energia de vocês aqui. Se a gente estiver falando de uma outra pessoa, existe alguém aqui que guarda muito sentimento de você, mas que ainda não esqueceu e pode estar aí tentando retornar ou tentando insistir. Energia de Escorpião. Energia de vocês, né? 3 de espadas. Nossa. 9 de espadas. Que coisa, né? Vou ter que pedir clarificação aqui. Me fala desse julgamento. Vocês passaram por alguma experiência dolorosa na vida de vocês no campo amoroso, tá? Não é para todos, claro, mas eu tô conectando aqui com alguns que passaram alguma experiência difícil, mas a espiritualidade, ela tá dizendo que isso já acabou, tá? Isso já passou. Não fique vibrando em algo que vai te paralisar. Agora eu entendi. Às vezes esse sofrimento, claro que eu não estou negligenciando o sofrimento de ninguém aqui, tá, gente? Cada um sabe o seu tempo. Só que existe alguma situação do passado em que ainda te aprisiona de seguir em frente, tá? E é você fazendo essa análise, fazendo esse balanço aqui. Isso pode ser na família? Pode, porque nós temos 10 de copas, uma carta que fala de família. Samia, mas é afetivo amoroso. Mas quando a gente fala de sentimentos, de relacionamentos, a gente fala de amizade, a gente fala de família. Então, é uma insatisfação aqui, sabe? Pessoas às vezes que te traíram, ou alguém, ou um grupo, ou família, e você se sentiu assim. Só que a espiritualidade está dizendo que esse é o momento de você compreender e aprender que você também já não é mais a mesma pessoa que era antes. Então não permita que essas experiências te impeçam de seguir em frente. A carta do julgamento, por favor. É momento de renovar. Olha aí. Nós temos o 9 de espadas 2 vezes na mesa. Troquei, né? Então é momento de você aqui estar fazendo análises sobre aquilo que ainda te fere, sobre situações que te trazem ansiedade, sabe? E é você batalhando e trabalhando na sua própria cura. 8 de ouros. Ás de paus. Novas oportunidades no campo emocional. E aqui me fala sobre cura espiritual, porque o Ás de paus fala muito sobre o espiritual. É você trabalhando para novos inícios, se dedicando, sabe, a seguir em frente. O que chega para Escorpião aqui? 7 de paus. O que chega para Escorpião no campo afetivo amoroso?
Tá muito forte questões familiares, tá, gente? 7 de copas. Não insista mais em situações que te trouxeram ilusão. 6 de paus. Você supera aqui. Você supera situações e pessoas que te trouxeram ilusão, sabe? E você retoma muito o seu poder, pessoal. Tem gente que abusou da sua boa vontade, né? Rainha de copas. Tem gente que abusou do seu coração, da sua boa vontade, da sua ingenuidade até aqui, tá? Tem uma pegada assim de ingenuidade aqui. Algumas pessoas abusaram disso, mas a espiritualidade falou: defenda com unhas e dentes agora as suas escolhas, quem você é, e não se permita mais se iludir, tá? Com algumas pessoas em algumas situações. Ok? Porque tem um novo para você aqui, é você superando algo, alguma insatisfação e alguma tristeza, para que você se abra. Tem alguma coisa nesse coraçãozinho ainda aí que precisa ser visto, olhado. Que a espiritualidade vai dizer: não dá mais para jogar por debaixo do tapete, vamos olhar isso para curar. Entender o quanto você aprendeu com isso tudo. Eu tô conversando com escorpianos até que passaram testes aqui no campo emocional, mas isso já se findou, acabou, tá? E essa 6 de paus fala assim: olha, você passou nesse teste. Acabou. O que chega para escorpião aqui? Mensagem para escorpião. Abril 2025. Conselho. Pena. Pense antes de julgar. Mais uma. Essa carta fala muito sobre você não se julgar e não julgar o outro nesse mês de abril. Às vezes uma oportunidade que chega, pessoas novas que tentam se aproximar e você vai achar que é tudo a mesma coisa, essas pessoas querem te ferir. E aí, ó, cinza. Os fins são inevitáveis. Eu não sei que fim foi esse que você vivenciou na sua vida, tá? Mas a espiritualidade, ela vai trazer oportunidade de você recomeçar. Tente não julgar antes de conhecer alguém aqui nesse mês de abril, tá? Porque não é a mesma pessoa, não é a mesma história. As coisas não vão se repetir. Porque eu vejo que tem oportunidades aqui para você no campo amoroso. E você já aprendeu muito. A Rainha de Copas, ela é muito madura emocionalmente. Ela já sabe o que ela quer. Ela tem consciência. E não se apegue a dores e situações que já foram finalizadas. Libera para que o novo chegue, tá? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha feito sentido, e até o próximo vídeo. Gratidão, escorpianos!